Prezados colegas, bom dia. Meu nome é Denise Casagrande, sou da turma 1 e fiquei incumbida do tema parcelamento do solo urbano. Ao iniciar os estudos, percebi que muito válida a frase sempre apresentada pelo nosso coordenador Alexandre Guerra. A cabeça fala, da onde estão os pés. Então, iniciei meu estudo, antes de começar o tema proposto em si, com digressões diretamente do direito civil, em direitos reais. Passei pela análise das características dos direitos reais, que são o absolutismo, a sequela, a preferência, a taxatividade, tipicidade. E, dentre os direitos reais, o direito à propriedade privada, elencado no artigo 1228 do Código Civil, sendo que na estrutura de tal direito há as faculdades de uso, gozo e disposição. E em relação a esta última faculdade, ensinam os professores Nelson, Rosenwald e Cristiano Chaves de Faria. Entende-se como dispor a faculdade que tem o proprietário de alterar a própria substância da coisa. É a escolha da destinação a ser dada ao bem, a mais ampla forma de concessão da finalidade econômica ao objeto do direito real. A disposição pode ser material ou jurídica. Eu li também, em relação a esse tema, a título apenas de curiosidade, que no direito romano, o dispor, ele podia ser até o destruir. Tinha um outro nome, ele sofreu alterações com o tempo, mas hoje a disposição ele tem outra caracterização, outra conceituação jurídica. A disposição jurídica ela pode ser total ou parcial. Total é quando? Quando há alienação do bem. Ou a parcial, como por exemplo, imposição de ônus reais sobre o bem. Com relação ao tema parcelamento do solo urbano, falaremos sobre o uso da faculdade do proprietário, visando a disposição total do bem, usualmente a título oneroso. Nesse contexto, desmembrar e lotear são direitos subjetivos do proprietário. Não obstante a relevância do direito real à propriedade, ele não pode ser considerado de modo absoluto, de modo individual, sendo que a Constituição Cidadã garante o direito à propriedade privada. Entretanto, ela condiciona-o à função social. Essa função social, ela é trazida por diversas vezes na Constituição. Por exemplo, no artigo 5º, 22 e 23, os incisos, ele concede o direito à propriedade, condiciona-o à função social. Também no artigo 170, incisos 2 e 3, e 182, parágrafo 2º. Especialmente em relação ao artigo 182, ele foi disciplinado o que é função social pelo Estatuto da Cidade. Então, essa norma estabelece normas de ordem pública e interesse social, que regulamentam o uso da propriedade em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como o equilíbrio ambiental. Muito válida é a reflexão trazida por Vinícius Antônio de Paula Salles sobre a necessidade de uma visão ampla do direito, a fim de não gerar distorções de ordem social. As cidades se formam por loteamentos e são suas virtudes que determinarão um melhor funcionamento do todo, e seus defeitos e vícios, ao reverso, comprometerão ou atravancarão o progresso. Prejudicam a população, gerando o caos, com o sacrifício da qualidade de vida dos habitantes. Portanto, a questão dos loteamentos urbanos e rurais deve ser contextualizada, não devendo permanecer confinada a segmentos particularizados como urbanístico, ambiental, registral ou imobiliário, nem se submeter integralmente às respectivas estruturas principiológicas. Assim, verifica-se que o direito à propriedade ele é um direito limitado. Por consequência, o parcelamento de solo urbano é sujeito a diversas restrições em prol da coletividade do bem comum. A atividade de parcelar é sujeita em um primeiro momento
ao controle administrativo urbanístico das prefeituras e secundariamente dos estados e da União, conforme as peculiaridades de cada empreendimento e, consequentemente, as aprovações por vários órgãos. Além disso, também deve ser submetido a registro no cartório, registro de imóveis. Nesse macro contexto, que insere-se o tema proposto, parcelamento do solo urbano, salientando que, embora os meus pés estejam no direito civil, a questão deve ser analisada de diversos enfoques, porque o lote, a propriedade individualizada, ela não pode ser vista só como um direito subjetivo, individual, mas deve ser visto dentro de um contexto coletivo, dentro da malha urbana. Por quê? Um parcelamento sem requisitos, ele impacta diretamente toda a cidade. Quem aqui gosta de ficar preso por horas no trânsito? Ou aquele calor, seu carro estacionado não tem nenhuma sombra? Ou diversas ações que nós temos no judiciário, porque as mães reclamam que a creche é longe demais. Todas essas distorções são fruto do quê? De anos e anos em que a propriedade individual, em que a minha propriedade, os meus direitos, o individual prevaleceu sobre o coletivo. E hoje nós colhemos todos os frutos de acreditar que nós podemos fazer o que queremos dentro dos nossos direitos subjetivos, sem olhar para a coletividade e para o bem comum. Essa é apenas uma reflexão para tempos vindouros. Talvez nós podemos alterar essa questão. Definição do parcelamento. Parcelar é fracionar ordenadamente. Repartir é dividir, gerar partículas, pedaços, quinhões, porções ou fragmentos. Mas note-se bem, parcelar não é despedaçar. Quem parcela não secciona o todo de modo arbitrário, desagregando-o, mas, ao segregá-lo, mantém determinada unidade na diversidade das partes segregadas. Como conceito, é necessária a análise por 3 perspectivas para que nós tenhamos um conceito completo. Sob a perspectiva civilística, é exatamente o que eu mencionei na introdução. Parcelar a propriedade imobiliária é exercer uma das faculdades do domínio atrelada à disponibilidade da coisa. Quem é dono e, por isso, pode dispor da coisa, tem a faculdade de dispor do bem no seu todo ou de modo fracionado. Já para a perspectiva urbanística, é meio de urbanização. Para a perspectiva ambiental, parcelamento do solo urbano é operação polivalente de integração de espaços públicos e privados, no contexto da função socioambiental ou ecológico-ambiental da cidade, pelo fracionamento sustentável da propriedade imobiliária, sob ênfase do fato que serve de base a uma multipropriedade de acomodações ambientais relevantes. O parcelamento do solo urbano, ele tem algumas espécies. As espécies de parcelamento do solo urbano são loteamento, desmembramento e eu acrescentei também o desdobro. O loteamento e o desmembramento, eles são trazidos pela Lei 6.766 de 79, no artigo 2º, parágrafo 1º. E ela traz um conceito sobre o que seria um loteamento. Loteamento é parcelamento fora do sistema viário. O que significa isso? Que é necessário a abertura, prolongamento, modificação ou ampliação de vias. Já o desmembramento, ele é o parcelamento dentro do sistema viário. Esse conceito é extraído do parágrafo 2º, ou seja, não tem a necessidade de nenhuma modificação no sistema viário. Segundo Michael Debs, lote consiste no terreno servido de estrutura básica, cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos previstos no plano diretor ou lei municipal para a zona em que se situe. E o desdobro é a divisão da área de um lote para a formação de um novo ou de novos lotes.
Também é necessário fazer uma diferenciação entre o que seria um parcelamento urbano e o que seria um parcelamento rural. O parcelamento urbano ele é regido pela Lei 6.766 de 79 e tem a finalidade urbana, quando os lotes se destinam à edificação ou recreação. Por exemplo, loteamentos de chácaras, eles se destinam à recreação, ainda que em área rural. Por isso, o parcelamento do solo para fins urbanos em área rural, que não observa a Lei 6.766, é ilegal. É preciso que o imóvel se encontre, além da destinação, numa zona adequada. Por exemplo, o artigo 3º fala da zona urbana, expansão urbana ou de urbanização específica. Então, para que seja possível a implantação do parcelamento do solo urbano, é necessário estar inserido em uma dessas 3 zonas indicadas no plano diretor. Cita com propriedade o desembargador Vicente Abreu Amadei que, em sede de parcelamento urbano, o critério da localização da gleba é pressuposto, mas o que na essência autoriza afirmar que o parcelamento é urbano ou rural é o critério da finalidade. O parcelamento rural, por sua vez, ele é regido pelo Decreto-Lei 58 de 37 e ele tem a finalidade rural, quando os lotes destinam-se à extração ou exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial. Bem, em relação ao parcelamento de solo urbano, existe um procedimento. Longe de esgotar a matéria, eu trouxe alguns tópicos apenas sobre o procedimento. O procedimento ele inicia-se com a verificação se o imóvel que se pretende parcelar não incide em nenhuma das vedações do artigo 3º, parágrafo único. Posteriormente, verifica-se a viabilidade do empreendimento. Verificada a viabilidade, o interessado solicitará ao município as diretrizes para a elaboração dos projetos urbanísticos e complementares de infraestrutura, conforme o artigo 6º. E o município ele pode dispensar por lei a etapa das diretrizes, conforme o artigo 8º. Ou, não sendo dispensado, ele encaminhará para todos os órgãos que devem opinar esse projeto. Passada essa questão, temos o licenciamento ambiental. O empreendimento ele pode ser dispensado de licenciamento ambiental ou, sendo exigível o licenciamento ambiental, nós temos 3 tipos de licença. A licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Ainda é necessário salientar o quê? Nesse ponto do licenciamento ambiental, dependendo do empreendimento, nós teremos circunstâncias especiais, que tem que observar o regime da Mata Atlântica, a compensação ambiental do SISNUC, entre outros. Com a concessão da licença de instalação, o projeto vai para a aprovação urbanística do parcelamento do solo. E estando tudo em ordem, o prefeito municipal aprovará o loteamento por meio de um decreto, que estabelecerá o prazo máximo para a conclusão das obras, bem como disporá sobre a caução, que poderá ser hipotecária, fidejussória ou bancária. Se houver pendências, concederá prazo. Aprovado o loteamento e oferecida a caução, será expedido o alvará de urbanização. O registro do parcelamento tem um prazo de 180 dias sob pena de caducidade. Sobre o parcelamento, o registro do parcelamento, eu também fiz alguns tópicos, sem a pretensão de exaurir a matéria. Começa com a rogação, ou seja, a iniciativa mediante vontade expressa, prenotação ou protocolo em livro próprio, apresentação da documentação do artigo 18, qualificação registrária e a comunicação, que pode ser até mesmo por uma nota devolutiva, quando não foram atendidos os requisitos necessários. Posteriormente, estando tudo em ordem, passa-se a publicação do edital. O edital ele será feito em 3 dias consecutivos, podendo existir a impugnação em 15 dias. Se não houver jornal diário, pode ser semanal, mas conta-se 15 dias a partir da última publicação. Se houver a impugnação, notifica-se o empreendedor, o município, para manifestação em 5 dias.
a impugnação será remetida ao juiz corregedor permanente, que dará vista ao Ministério Público e decidirá por sentença. Passadas todas essas etapas, chegamos ao fim. Registro. Abre-se uma matrícula para cada um dos lotes e áreas públicas com base nos memoriais descritivos. Enfim, ainda pode ser feito o cancelamento. O cancelamento ele é disciplinado no artigo 23 da lei. No inciso 1º, é um cancelamento forçado judicial. E no 23, inciso 2º e 3º, é um cancelamento consensual. Cancelar não é subtrair do mundo jurídico nem anular. Cancelar é retirar os efeitos. O cancelamento do registro